Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Na aula anterior falamos, sobre as gimnospermas, vimos a característica evolutiva dentro do grupo das gimnospermas, característica geral do grupo, assim como a classificação e ciclo reprodutivo, né? Hoje estaremos trabalhando em cima da angiospermas, vamos descobrir quem são os representantes desse grupo, assim como também a sua característica evolutiva, como que aconteceu toda a evolução desse grupo, e também o seu ciclo de vida, o que vai caracterizar esse grupo para ele ser considerado como um dos mais importantes dentro da botânica em geral. Bom, as características gerais da angiospermas, quando a gente fala angiosperma, a gente quer falar angios, quer dizer, significa bolsa, tá? Espermas quer significar, ela faz uma referência à semente, tá? Então, quando a gente fala angiosperma, é uma bolsa com semente, um receptáculo, algo que forneça uma proteção. Na literatura, atualmente, é descrito aproximadamente 350 mil espécies botânicas, tá? Já descrita. Dessas 350 mil, 235 mil está classificado como sendo angiospermas, tá? As angiospermas vão ter tamanho variado. No caso, eu botei indivíduos de altura bem baixa, praticamente rasteiros, que no caso é o caso das gramíneas, e eu vou ter plantas que podem atingir até 100 metros de altura, tá? Tendo uma composição do seu tronco bem robusto, tá? Bom, a datação, a primeira datação que faz referência à aparição do grupo das angiospermas traz a informação de que o primeiro registro fóssil foi datado entre 100 milhões de anos atrás e outros de 65 milhões de anos atrás, ou seja, bastante tempo, né? Bom, essas plantas, elas representam um grupo mais variado em número de espécies entre os componentes do reino Plantae, tá? Bom, as angiospermas, elas têm como característica, vão apresentar uma raiz, vai ter a região do caule, a característica morfológica desse grupo. Vamos ter presença de folhas, a presença de flor, que é o grande boom nesse grupo, aquilo que vai caracterizar esse grupo, e também a presença de frutos, tá? Bom, considerando essas estruturas, tá, que estamos vendo aqui, em relação às gimnospermas, considerando duas aparições, duas novidades evolutivas que aparecem, no caso vai ser a flor e no caso também será o fruto, que vai revestir a semente. Bom, as angiospermas, elas podem ser classificadas, colocadas em dois grupos distintos, que no caso é as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, tá? Bom, as monocotiledôneas está classificado dentro, ou também pode ser denominado de liliopsidas, tem aproximadamente cerca de 90 mil espécies dentro, das monocotiledôneas. As eucotiledôneas, também denominadas de magnoliopsidas, elas têm aproximadamente 200 mil espécies descritas, tá? E classificadas até hoje. Quando eu faço esse tipo de classificação, eu uso duas características, tá? A diferença pode ser com relação ao cotilédono, no caso a dicotiledônea terá dois cotilédonos, as monocotiledôneas terão apenas um cotilédono, tá? Com relação à folha, no caso das dicotiledôneas, eu vou ter uma nervura reticular nessa
planta, tá? E no caso, nas monocotiledôneas, eu terei apenas nervuras, né, no decorrer dessa folha. Com relação aos vasos, né, nessas dicotiledôneas, eu vou ter vasos concêntricos, né, que vai ficar na região central do caule, enquanto nas monocotiledôneas, esses vasos serão irregulares, tá? Sendo disperso por todo o caule, né, por todo o interior do caule. Bom, com relação à raiz, eu vou ter também o tipo de raiz axial ou pivotante, enquanto na monocotiledônea eu terei raízes fasciculadas, tá? Bom, o que seria, né, o cotilédono? O cotilédono, ele é as duas primeiras folhas, tá? Que vai surgir na plântula. Ele tem a função de armazenamento de amido, tá, e água, que vai ajudar a plântula a se desenvolver. No caso de cotiledônea, terá dois cotilédonos, tá? Cotilédono direito, cotilédono esquerdo. E eu vou ter também nas monodicotiledôneas um cotilédono apenas, tá? No caso aqui temos como exemplo, né, uma semente de feijão, né, que quando ele vai iniciar o processo de desenvolvimento, né, de germinação, a gente percebe que ao sair, sai primeiramente duas folhinhas, né? E depois a semente ela se divide ao meio e a gente possibilita, né, a visualização do cotilédono. Essa da monocotiledônea, a gente pode reparar que é uma semente de milho, né? Quando a gente vê o milho germinando, a gente percebe que ao sair essa parte da plântula, né? A parte apical do caule, a gente percebe que ela não desgasta, né? Não rompe por total, porque ela não tem os cotilédonos separados igual na dicotiledônea, tá? Como havia dito anteriormente, nesse grupo, né, nas angiospermas, o grande ápice evolutivo é justamente o aparecimento de flor e de fruto, né? Bom, essa flor ela será dividida em parte feminina, né? E também em parte masculina, que é os gametas masculinos. Geralmente, a fecundação ocorre de forma cruzada. Em algumas espécies pode ocorrer fecundação hermafrodita, tá? Bom, teremos aqui então a região nas partes do carpelo, né? Que no caso vai ser o estigma. O estigma será a parte apical, né? Do estilete. Nessa região será onde será feito o reconhecimento do pólen para fazer o crescimento do tubo polínico, tá? Eu terei um óvulo que será fecundado, né, para dar origem ao fruto, e também um receptáculo que vai estar fazendo uma proteção, tá? Nesse receptáculo eu terei sépulas, tá? Que vai fazer o envolto de toda essa flor. E para esse conjunto de estruturas a gente denomina de pistíolo, tá? Bom, na flor também eu terei conjuntos de pétalas que vai estar rodeando toda essa flor, né? E teremos o conjunto, né, masculino, que não temos a região do filete, que é essa região alongada, e a antera, tá? A antera é o lugar onde é produzido o pólen e liberado também. Ao conjunto dessas estruturas somadas, a gente dá o nome de estame, tá? Bom, na planta a gente vai ter, né, a formação da região do gineceu, que no caso é a região feminina, que vai ser todo o conjunto, né, do carpelo, que no caso seria essa região aqui, tá? Que é a formação do estigma, do estilete e também da região do ovário, tá? No caso, para essa região, a gente denomina de gineceu. O androceu, que no caso é o masculino, ele vai estar
relacionado a essas estruturas aqui, tá? No caso, o pilete e a antera. No caso, o conjunto do estame será denominado de androceu. Bom, no gineceu vai ser a região onde encontra-se o óvulo, que contém um saco embrionário, gametófito feminino, e a oosfera também. No androceu, por sua vez, temos a antera, que produzirá o grão de pólen. Estrutura que contém também os gametófitos masculinos. Bom, o que é a inflorescência? A inflorescência é a parte da planta onde localiza a flor, tá? Normalmente consiste em um prolongamento semelhante ao do caule, ou raque, tá? Com uma modificação chamada brácteas, que são essas estruturas. No caso, essas brácteas, cada uma será uma flor, tá? Eu terei também a flor do raio, que se assimila a uma pétala, tá? Só que essa estrutura ela é uma flor. Eu terei também as flores do disco, que no caso serão a parte masculina da planta. Bom, eu também vou ter as flores do disco, tá? No caso, essas flores vão ficar em uma estrutura denominada de receptáculo, que vai ficar ligada ao pedúnculo, tá? E também teremos flores completas e flores incompletas, tá? Quando eu falo flores completas, são aquelas que têm todas as estruturas, né, tanto do androceu quanto do gineceu. Flores incompletas faltarão, né, alguma estrutura, por isso elas vão ser denominadas como sendo incompletas. A formação do grão de pólen vai acontecer da seguinte forma, né? Eu vou ter aqui, no caso, a região do estame, que vai ter lá no estame as células mãe, né, que no caso é as células do pólen. Vai ficar, né, pessoal, a formação do grão de pólen. O grão de pólen ele vai ser formado, né, lá no androceu, que no caso seria a junção, né, da antera e do pilete, né? No caso, essa região aqui é a região da antera e no caso aqui é a região do pilete. Essa estrutura a gente denomina de androceu, tá? Se fizermos um corte, né, na antera, a gente vai ver lá dentro células mães, tá? Se a gente levar essa estrutura aqui ao microscópio, né, a gente vai conseguir ver células mães de pólen. Essa célula mãe, ela vai fazer o quê? Ela vai ocorrer meiose. Nessa meiose, a gente vai ter a redução, né? No caso aqui eu tenho um indivíduo 2N, que tem toda a informação genética, né, dessa planta. Quando ele faz a meiose, né, quando sofre a meiose, vou ter uma redução na informação. Junto com essa diminuição na informação, eu também tenho a recombinação gênica, né? Nesse processo aqui eu consigo ter uma variabilidade nos meus gametas também, tá? Eu vou ter a formação dos microesporos, né? Resultado da célula mãe, no caso 4 microesporos. Esses microesporos vai fazer uma divisão, né, uma meiose aqui, e vai se formar o grão de pólen, já pronto para fecundar, né? Bom, vamos ter também no grão de pólen a célula vegetativa e a célula geradora, tá? Quando eu tiver o contato com a região do estigma da planta feminina, né, ali na região do gineceu, eu vou ter, né, uma sinalização química que vai permitir com que esse grão de pólen ele começa, né, a desenvolver o tubo polínico. Quando o tubo polínico inicia, né, o seu prolongamento, né, eu vou ter também assim levando todas aquelas informações, né, que no caso é a célula vegetativa e a célula geradora, né? Eu vou ter aqui as células espermáticas e o núcleo da célula vegetativa que irá até a região da oosfera, tá? Eu esqueci de falar, mas essa região aqui a gente também pode chamar de gametófito masculino, tá? No caso, a célula geradora, ela é o gametófito masculino.
Nessa imagem a gente tem, né, uma microscopia, não sei se vai ficar legal para vocês verem. Porém, essa microscopia ela traz, né, o grão de pólen já sendo induzido ao crescimento de uma estrutura que a gente denomina de tubo polínico. O tubo polínico vai ser a região, né, que vai levar o meu gametófito masculino, né, as minhas células espermáticas, até o encontro do óvulo, né? Aconteceu, tem a liberação do pólen lá na minha antera. A antera ela vai se abrir, tá? Quando os grãos de pólen estiver maduro para fazer a fecundação, ele vai até a região do estigma da planta feminina. Como eu falei, quimicamente será induzido o seu crescimento até ele chegar na região do óvulo, tá? No caso, ele vai fazer todo esse processo até chegar aqui nessa região. Mas como que acontece, né, a formação do saco embrionário e também a formação do meu gameta, né, masculino, que no caso é o pólen, né? O pólen a gente já viu, porém a gente não viu ainda com relação ao saco embrionário, né? Na planta, no caso na flor, eu vou ter a região do óvulo, né? Região do óvulo. Eu vou ter, né, um megaesporo. Esse megaesporo ele vai sofrer uma meiose, que no caso vai gerar 3 células N, né? Reducional. Eu vou ter sucessivas mitoses nessa célula até eu formar a região da oosfera, tá? Assim que eu formar a região da oosfera, eu vou ter aqui o meu saco embrionário, né, que já está pronto para ser fecundado. Assim que eu tenho a formação do meu grão de pólen, né, que a gente já viu que o grão de pólen acontece por um microesporo, né, que no caso é uma célula mãe. Ela vai sofrer uma meiose reducional. Depois eu vou ter sucessivas mitoses para formar o meu grão de pólen, né? Esse grão de pólen, assim que ele for induzido, ele vai ter o crescimento e vai levar o gameta masculino até a região do saco embrionário, né? No caso, fazendo a fecundação da oosfera. Quando a oosfera for fecundada, né, vamos ter a formação do zigoto. E o zigoto ele vai dar o início, né, vai gerar o embrião, e esse embrião, né, ele vai ficar dentro de uma região denominada de semente, né? Essa casca que vai gerar nessa semente vai fornecer uma proteção a esse embrião, né? Impedindo assim que ele seja degradado, né? Seja ele por uma ação de fogo ou até mesmo pela herbivoria, né, dos animais. E assim também ajuda na sua dispersão. Para depois, quando ele estiver preparado, né, cair num ambiente que seja propício para a sua germinação, a gente vai ter lá a germinação de uma plântula, né, jovem, e assim até chegar na fase adulto, né? Aqui no caso eu tinha um saco embrionário N, né? O meu gameta também é N. No final eu tenho o zigoto 2N, tá? Que no caso é a junção do gameta, do material genético, né, da informação genética masculina, né, da planta masculina, e a informação genética da planta feminina. No meu gameta, né, no meu zigoto aqui, eu vou ter já a informação 2N também, fornecendo assim uma variabilidade, né, levando em consideração que nessas plantas, né, da angiosperma, a gente tem alternância de geração. Bom, no ciclo reprodutivo, né, a gente já falou com relação ao ciclo, né, eu vou ter a liberação do grão de pólen lá na antera. Esse grão de pólen, ele vai ocorrer, né, a liberação, ele pode ser levado pelo processo de polinização feito por algum animal, ou até mesmo sendo levado pelo vento, né, disperso pelo vento. Chega na região do estigma da planta feminina. E como que vai ocorrer, né, pessoal, o ciclo de reprodutivo das angiospermas, né? Eu terei a flor, né?
ali com as minhas estruturas femininas, do gineceu, e as minhas estruturas do androceu, que é as estruturas masculinas. Eu tenho a liberação do grão de pólen, né, de uma planta adjacente a essa, tá? Esse grão de pólen, ele chega até a região do estigma da minha planta, né? Tem toda aquela sinalização química que eu já mencionei anteriormente. Eu terei a criação do tubo polínico até chegar à região do ovário, né? Assim que ocorrer a fertilização, vou ter a formação de um zigoto. Esse zigoto, né, na região do ovário, esse zigoto ele vai se tornar um embrião. E no caso, esse embrião, né, depois eu vou ter a formação de um fruto, né? No caso, a semente com o meu embrião vai ficar dentro, né? E no caso, eu vou ter um revestimento que é o fruto, né? Assim que essa parte do pericarpo for consumida, né, seja por um animal que tenha como nutrição esse tipo de fruto, né, ou seja até mesmo por processos naturais como decomposição, eu vou ter a liberação da minha semente. Essa semente, quando colocada em um ambiente propício, ela vai começar a sua germinação e na germinação ela vai se desenvolver em indivíduo adulto, fazendo todo aquele ciclo novamente, tá? Então é assim que ocorre o ciclo reprodutivo dessas angiospermas. Com relação à anatomia do fruto, eu vou ter frutos de consistências carnosas, tá? Que no caso eu vou ter a semente, né, que é o conjunto do meu endosperma, do meu embrião e do meu tegumento também. Eu tenho aqui o meu embrião, o meu tegumento, que vai ser um revestimento, né, que vai estar envolto desse embrião, e o endosperma, que será aquela região de nutrição, tá, que vai ajudar o embrião a nutrir. Com relação ao fruto, né, teremos a parte do endocarpo, a parte do mesocarpo e a parte do epicarpo, tá? Essa junção desses três compostos, né, dessas três partes, a gente denomina de pericarpo, tá? No caso, a gente faz o consumo apenas do mesocarpo, né? A gente geralmente descarta o epicarpo, que no caso é a casca, e a região do endocarpo, ela está dentro da semente, né? O fruto ele terá a função de proteção da semente. Ele vai ajudar, né, na disseminação da semente também. Por quê? Porque as plantas das angiospermas, elas não economizam no quesito energia, né? Para a produção de um fruto desse, a gente tem um gasto enorme de energia, concorda comigo? Por quê? Primeiro que eu preciso ter, né, um fruto docinho para o animal se degustar e ali poder voltar depois e assim fazer a coleta desse fruto e dispersar a minha semente. Então, eu tenho aí o meu primeiro gasto. Outra, geralmente a coloração elas são atrativas para os animais e o cheiro também. Então aí vai mais dois gastos, um com relação à coloração e outro com relação ao aroma, né, do fruto. Então isso ajuda, né, a dispersar essa semente e ter um sucesso maior, né, com relação ao desenvolvimento dessa planta. Isso já é uma característica evolutiva desse grupo. Bom, com o aparecimento do fruto, eu tenho, né, uma maior chance de ter a minha semente dispersa pelo ambiente, né? Isso gera um grande boom, né, dentro do grupo e na evolução dessas plantas das angiospermas. Por isso, elas são numerosas, né? Alguns exemplos de plantas carnosas são tomate, abobrinha, pepino, azeitona e também o limão, tá? Eu também posso ter fruto seco, né? Que no caso eu vou ter como exemplo a noz, né? A noz ela é um fruto, só que ela é um fruto seco, né? Envolvido por uma casca dura que ali dentro, né?
eu vou encontrar o meu fruto. Eu tenho como exemplo também de fruto seco, eu tenho feijão, eu tenho a soja, o girassol, arroz, noz, ervilha, entre outros, tá? Bom, o pseudofruto, pessoal, ele não é um fruto verdadeiro, tá? Igual vimos anteriormente. Por quê? Porque a gente denomina, né? A gente pega a estrutura ali, né? O receptáculo e fala que aquilo ali é o fruto. Não é, tá? Igual o caju. O caju a gente fala, muita pessoa fala que no caju eu tenho fruto, né? Que é essa região aqui que a gente chama de pseudofruto, né? Esse pseudofruto, ele é a região do pendúnculo, tá? O pendúnculo, ele é aquela região que a gente, em um fruto normal, ele fica, né, aderido. Aqui, no caso, a gente tem um pedicelo, tá? No caso de um fruto normal, o pendúnculo seria essa região, tá? Então, eu tenho o prolongamento do pendúnculo. Esse pendúnculo, ele é utilizado para alimentação, né, de muitos animais, e o fruto em si ele está envolto em uma semente, né? No caso, uma região dura, onde eu vou ter ali, lá no interior, o meu fruto, tá? Que no caso tem o pericarpo, resina e a castanha, né? Que é um nugo, ele é um exemplo de pseudofruto. A maçã também é um exemplo de pseudofruto, né? Que eu tenho aqui a semente, o ovário, né? Olha a região do ovário totalmente delimitada aqui, né? E no caso eu tenho o meu receptáculo, que é essa parte comestível, tá? No figo eu tenho o receptáculo, né? E o resto da flor que vai ficar envolto para dentro. E no figo a gente tem um processo bem engraçado que a gente chama de coevolução, tá? Geralmente o figo, para ser para desenvolver essa estrutura, né, que a gente denomina como fruto, né, é necessário que tenha uma vespa que tem o processo de coevolução junto com algumas espécies de figo, tá? Então, essa polinização ocorre apenas com o aparecimento dessa vespa, tá? Influtescência, eu vou ter, ela é formada geralmente de partes da inflorescência, né? A gente viu lá o girassol que a inflorescência são várias flores juntos, né, dentro de uma estrutura, né? Então, a influtescência, ela vai surgir a partir de uma inflorescência. Temos o exemplo aqui do abacaxi, tá? Eu tenho a influtescência e dentro da influtescência, cada parte dessa daqui é um frutículo, tá? Que a gente consegue é, ver, né, essa separação certinha no abacaxi. Com relação à polinização, a polinização eu posso ter de dois tipos, tá? Eu posso ter a autopolinização, que no caso acontece em flores hermafroditas, onde eu tenho o androceu e eu tenho o gineceu, tá? O androceu é o conjunto de antera e de filete, né? Enquanto o gineceu vai ser aquele conjunto do estigma e do ovário também. A autofecundação ocorre onde a liberação do meu pólen, né, na própria planta, e ela aceita, tá? Geralmente acontece em planta hermafrodita, tá? Quando a planta não é hermafrodita e acontece a autofecundação, o gameta aqui, né, no caso o grão de pólen, não vai desenvolver o tubo polínico porque o mecanismo evolutivo dessa planta impede, né, o prolongamento do tubo polínico, ou seja, o reconhecimento do grão de pólen. Eu posso ter também o processo de polinização feito por abelhas, né? Ou seja, a abelha ela vai em busca de nutrientes, né? Que são relativamente atrativos para ela, doce, né? Que ela utiliza essa estrutura para se alimentar. E ao passar por cada flor, ela vai ali desgrudando pólen na região do estigma e assim fazendo a fecundação cruzada entre essas plantas, tá? No caso, planta A e planta B. Temos aqui um exemplo de como que ficaria, né,
esse processo de fecundação cruzado. Eu tenho uma abelhinha que sai de uma planta, vai na outra e deixa, né, no estigma esse grão de pólen ali para fazer a fecundação. E aqui temos um exemplo, né, uma abelha, um corpo todo cheio de pólen, né, depois de fazer as visitas em plantas. E assim que acontece, né, todas essas pelugens, né, no corpo da abelha ajuda a aderir o grão de pólen e assim ser passado, né, ser transferido para outras plantas adjacentes. E com relação à dispersão do fruto, né, que é uma dispersão necessária dentro do grupo das angiospermas, eu posso ter a dispersão de duas formas, tá? Eu posso ter, na verdade, com relação à dispersão dos frutos dentro das angiospermas, eu posso ter a dispersão por algumas formas. Eu posso ter a dispersão por anemocoria, que no caso seria pelo vento. A planta ela investe as suas sementes, tá? E proporciona estruturas que ajudará na dispersão pelo vento. Hidrocoria, que no caso é a dispersão pela água. No caso, temos um exemplo, né? Alguns frutos como coco, que geralmente ele é disperso por plantas que ficam próximo à região do mar. Ali, quando a estrutura ela cai, ela é levada pelo mar até chegar em uma região, né? Onde tem toda aquela estrutura compatível para os embrião se nutrir e ali desenvolver uma nova estrutura, tá? E um novo indivíduo que vai ter a sua fase jovem e fase adulta também. Eu vou ter a dispersão por zoocoria, que no caso é a dispersão por animais, onde esses animais, como eu havia dito, né, a planta ela vai investir tanto em questão de gosto, que é os carboidratos, né, dessa planta. Eu vou ter a dispersão devido ao gosto, ao cheiro ou até mesmo pela cor, né, atrativa dessa planta, desse fruto, né? E aí denominamos essa tipo de processo de zoocoria. Temos também a ação pelo homem, né, que é antropocoria, que no caso quando você está no interior, né, numa fazenda, você vê um pé de manga totalmente atrativo, né, aquela manga cheirosa, bonita. Você pega ela, começa a comer, né, o fruto, né, que é a parte comestível dela, fica a região da semente e você joga fora. Isso é uma forma de estar dispersando o fruto também. E no caso, a autocoria, que é onde a própria planta ela faz esse processo de dispersão, tá? Um exemplo que temos a mamona, né, que com o passar do tempo, quando a semente chega no ponto de ser dispersa, ela faz o quê? Ela faz o rachamento dessa estrutura e ao rachar ela lança essa estrutura ao seu redor, tá? Então, isso é uma forma de a própria planta fazer o processo de dispersão. Bom, pessoal, então com relação à nossa aula é isso, tá? Eu agradeço a sua participação até o presente momento. Qualquer dúvida que vocês tiverem que surgir, pode entrar em contato comigo. Não deixe de olhar as informações que estão contidas dentro do nosso ambiente virtual, que no caso é o Google Classroom. Veja qual atividade que tem proposto lá para ser feita. Leia todas as informações que deve conter na atividade. E a atividade tem que ser devolvida ou pelo Google Classroom ou pelo e-mail, tá? Que vocês têm. Qualquer dúvida pode me pedir também. Agradeço, um ótimo dia para vocês.